tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso intérprete de hoje é o Val e a gente está aqui para mais uma aula de ciências para você que é do 7º ano. Chama seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cachorro, todo mundo para participar da aula de hoje porque vai estar maravilhosa. A nossa aula de hoje é sobre angiospermas. Você está vendo que a gente está com um cenário todo bonito? Então a gente vai ter muita coisa legal para falar hoje. Antes de começar a nossa aula, vamos aos nossos recados do coração, aqueles recados que você já está cansado de saber. E keep in mind quer dizer, não se esqueça, fique na cabeça com isso. Então vamos ao primeiro recado. Utilizar todos os recursos disponíveis para que você possa aprender cada vez mais. Você tem o livro didático da sua escola, que pode ser impresso ou online. Você tem o seu professor lá no mural do Class, que você pode perguntar para ele qualquer hora, qualquer coisa. Você tem as videoaulas no YouTube e os slides de todas as aulas para poder utilizar quantas vezes for necessário. Então, use e abuse disso aí, gente. O segundo recado é responder corretamente a atividade que está no Google Classroom. Lá na aula de hoje tem um link, o primeiro link, tem uma perguntinha para você responder. Entra lá depois do final da aula que você vai saber a resposta e aí pode validar a sua presença e a sua nota. E aí o terceiro recado é para você que não tem acesso ao aplicativo. Provavelmente você está indo na escola e está pegando atividade impressa. Então aproveita, presta atenção na aula para responder corretamente essa atividade. Responde a caneta e depois devolve na escola. E é assim todo mundo fica feliz. Não se esqueça de se dedicar em tudo que você for fazer. Por mais fácil que pareça, se dedique, dê o seu melhor. Sempre fique sorrindo para poder ficar feliz e conseguir fazer as coisas direito. E aí, vamos começar? Os nossos objetivos de hoje são bem simples e bem legais. O primeiro é reconhecer quem são as angiospermas. Quem será que são essas plantas? Tem ali um pequeno spoiler para você. Entender as características que vão definir essas plantas do grupo das angiospermas, que é diferente dos grupos que a gente já vem estudando. Reconhecer as estruturas reprodutoras e o processo de reprodução dessas plantas. É bem mais legal, bem mais complexo do que das outras. Você vai ver que é super interessante. E estar com o caderno para anotar todos os pontos que forem relevantes e para fazer as atividades, que são algumas hoje. Então pega seu caderno, seu material e a gente vai começar. Quem são as angiospermas? Elas são espermatófitas. Eu falei disso para vocês quando a gente comentou sobre as gimnospermas. São todas as plantas que desenvolvem sementes. As angiospermas também são plantas vasculares. Eu contei para você, há muito tempo atrás, que plantas vasculares são aquelas plantas que têm vasos condutores de seiva. Lembra que eu falei que tem o xilema, que puxa os nutrientes, e o floema, que espalha? A gente viu isso em gimnosperma e agora em angiosperma também vamos continuar vendo. Por isso que essas plantas elas têm tamanhos muito grandes. Elas conseguem se desenvolver porque elas conseguem conduzir os nutrientes através do corpo delas. Elas também são plantas com raiz, caule e folhas verdadeiras. E aí agora é que vem a diferença desse grupo para os outros. As angiospermas, diferente das gimnospermas, são plantas que têm sementes e essas sementes não são nuas, elas são sementes que estão dentro de um fruto. Sim, um fruto. Isso que eu estou mostrando para você é um tomate. Você já viu um tomate? Você já comeu um tomate? Pois é, muitas pessoas acham que o tomate é um legume, uma verdura, mas não, ele é um fruto. Ele tem dentro dele várias sementes e ele é caracterizado então como uma angiosperma. É um exemplo muito bom para esse tipo de grupo, assim como o exemplo que está no nosso slide, que é o mamão e o abacate. A diferença é que o abacate só tem uma semente bem grande no centro. O mamão e o tomate têm várias sementes. Então a gente consegue caracterizar eles como plantas deste grupo. Outra característica das angiospermas
é que elas desenvolvem estruturas que vão ser estruturas reprodutoras. E a gente vai chamar essa estrutura de flor. Aqui do lado, no nosso estúdio hoje, nós temos a flor do nabo bravo. Essa planta, ela tem a semente dela dentro de um fruto que tem um aspecto de vagem. Se nós abrirmos a vagenzinha dele, nós vamos poder ver que dentro estão as sementes. Então, a flor vai dar origem a essa vagem, que depois vai estar guardando as sementes, vai estar protegendo as sementes para que elas possam dar origem a uma nova plantinha. Outro exemplo que nós temos na aula de hoje é o chuchu. Você já viu um chuchu? Chuchu tem em muitos lugares. E aí o chuchu é uma planta que tem uma semente dentro dele. Essa parte aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é a semente do chuchu. E quando ela está pronta, que ela está prestes a se desenvolver e dar origem a uma nova planta, ela vai fazer sair daqui assim do fruto um raminho, que aí a gente vai poder plantar e gerar um novo pé de chuchu. E aí, da onde que saiu o chuchu? Saiu da flor. Essa flor pequenininha vai desenvolver, vai crescer, vai absorver luz, vai fazer fotossíntese, vai absorver nutrientes através dos vasos condutores e vai dar origem ao chuchu que eu mostrei para vocês primeiro. Então, todas as angiospermas, elas são plantas que têm flores. E essas flores vão dar origem a frutos. E os frutos vão guardar dentro deles as sementes. Nós vamos ver que tem diferenças entre os frutos, de acordo com o tipo de flor que ele tem e o desenvolvimento dessa flor. Mas, basicamente, uma angiosperma vai ter flor, fruto e semente. Ok? Bora continuar? Então, agora a gente vai fazer uma atividade bem legal. Pega seu caderno para fazer junto comigo. Substitua os números pelos termos adequados. Então, nós temos lá, as plantas podem ser classificadas em que vai ser alguma coisa, e vasculares. As plantas vasculares são divididas em plantas sem sementes e plantas com sementes. As 2, que vai ser alguma palavra, formam o grupo de plantas vasculares sem sementes. As 3, que é outro nome, têm sementes nuas. E as 4, que é outro nome, têm sementes protegidas por 5, que é um outro nome. Então, com base em tudo que nós já vimos em botânica, responde no seu caderno e daqui a pouco a gente volta.
Voltamos, galera! Eu sei que não estava tão fácil assim, mas você é super inteligente, então eu tenho certeza que você conseguiu. Vamos à correção para que todo mundo possa ter uma resposta no caderno. As plantas elas podem ser classificadas em avasculares, que é a resposta para o número 1, e vasculares. Avascular é aquela que não tem vaso condutor. Então, as plantas vasculares elas vão ser divididas em plantas sem sementes e plantas com semente. As que são o número 2 são as pteridófitas. Elas formam o grupo de plantas vasculares sem sementes. A pteridófita é a samambaia, que eu mostrei para você, que se reproduz através dos soros, que está cheio de esporo dentro. As 3, que seriam as gimnospermas, têm sementes nuas, que nós falamos na aula passada, e eu trouxe para você o estróbilo, que era a pinha do pinheiro. Essas são as sementes nuas da gimnosperma. E as 4 têm sementes protegidas por 5. Então, as angiospermas têm sementes protegidas por frutos, que é o que a gente está falando hoje. Então, agora, vamos adentrar esse assunto e falar mais sobre as angiospermas. Essas plantas, elas podem ser encontradas nos mais diversos habitats. Você pode encontrar angiosperma em ambientes secos, você pode encontrar ela em ambientes úmidos, você pode encontrar em uma grande diversidade numa floresta, você pode encontrar em um jardim, em um vasinho na sua casa. Então, essas plantas, elas se adaptam muito bem ao ambiente onde elas estiverem. Então, você vai encontrar elas em qualquer ambiente. Só lembrando que elas vão ter que ter flor, fruto e semente para serem desse grupo. Aqui na imagem, nós temos uma imagem de uma planta que é aquática e de uma planta que está num ambiente desértico, para mostrar para você que elas se adaptam em ambientes completamente diferentes. Os tipos de angiospermas são muitos. Eu trouxe para vocês alguns exemplos. A gente pode dividir elas em herbáceas, que seriam as ervas e as gramas. Então aqui a gente tem um orégano, todo mundo já comeu orégano, né? Na pizza, no queijo, no ovo mexido. Então é um tipo de erva que está classificado dentro do grupo das herbáceas. Nós também temos as plantas arbustivas, que são os arbustos. Esse arbusto aqui é o pingo de ouro. Ele é utilizado em jardins para fazer decoração. Geralmente a gente encontra isso na casa da tia, na casa da avó, e aí eles cuidam com muito amor desses arbustos, fica muito lindo. E as arbóreas, que são as árvores e as palmeiras. Essa árvore que tem aqui é a bracatinga, que é uma árvore nativa aqui do Paraná. Então, se você mora aqui no Paraná, provavelmente você já viu um pé de bracatinga por aí. Olha pela janela que você vai ver um na sua casa, provavelmente. E elas são exemplos de angiospermas que a gente encontra por aqui. A classificação das angiospermas, ela pode ser muito ampla. Eu vou contar para vocês um jeito fácil da gente separar essas duas. A gente pode classificar elas em monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Alguns livros podem dizer para você que a classificação vai ser dicotiledônea. Mas, atualmente, os botânicos estão revendo essa classificação e eles deram a nomenclatura de eudicotiledônea. Para que serve isso? Aqui na tela eu tenho a imagem para você de um milho e de um feijão. E eu trouxe para te mostrar um pezinho de milho e um pezinho de feijão. Ah, tá, eu já vi um pé de milho e um pé de feijão, professora. Mas para quem não viu, eu trouxe para ver. Qual é a razão da gente ter que observar um pé de milho? A raiz do milho é diferente da raiz do feijão. Por quê? Elas são plantas que estão em grupos separados. A semente que vai ser originada no pezinho de milho é uma semente que tem um cotilédone, que é o que está aparecendo na imagem da tela do slide. O feijão, ele vai ter uma semente com 2 cotilédones. O que é um cotilédone, professora? Cotilédone é aquela partezinha da semente que vai ter a substância que vai dar suprimento, que vai dar alimento para a semente se desenvolver.
Então, se a gente olhar aqui, ó, na TV, no feijão, você vai encontrar 2 cotilédones, ou seja, 2 ladinhos da semente. E dentro dele, você vai ter a semente a plúmula, que vai dar origem às folhas, quando o embrião se desenvolver mais. Já no milho, a gente só tem um cotilédone, então é um ladinho da semente só. E aí, quando ele se desenvolver, a semente vai ter os nutrientes e vai dar origem à plúmula, que vai ser a primeira folhinha que vai sair daqui. Então, a principal diferença desses 2 grupos é que quando você separa a semente, tira a casquinha da semente, no milho você vai ver uma partezinha só. No feijão você vai ver 2 partezinhas. E aí tem muitas plantas que a gente pode caracterizar como plantas desse grupo, como por exemplo a cebolinha. Se eu mostrar para você aqui a cebolinha, a raiz dela é uma raiz de cabeleira, que nós vamos aprender na próxima aula. Mas é uma raiz que se assemelha à raiz do milho. Então a gente pode considerar que a cebolinha está mais próxima do milho nas classificações das plantas, diferente da soja, que eu não consegui achar um pé de soja. Mas você pode acreditar em mim que o pé de soja vai ter uma raiz muito parecida com a raiz do feijão. E aí depois, na próxima aula, a gente vai aprender mais sobre esses tipos de raízes. Mas agora você já sabe que a gente pode classificar as angiospermas em grupos que vão ter raízes, folhas, flores diferentes. Ok? Então agora vamos continuar com mais uma atividade. Monocotiledôneas e dicotiledôneas, ou eudicotiledôneas, como eu te contei, podem geralmente ser diferenciadas. Número 1, pelo tipo de clima no qual se desenvolvem. Número 2, pelas características das folhas, dos caules e das raízes. E número 3, pelas estruturas das sementes. Quais dessas 3 frases estão corretas? Você vai analisar aqui na letra A, só a primeira? Na letra B, só a segunda? Na letra C, só a terceira? Ou na letra D, só a 2 e a 3? Você vai responder no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos, galera! E agora a gente vai ver qual é a resposta certa dessa atividade. A resposta aqui é a letra D. Para podermos classificar as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, a gente pode analisar as folhas, os caules, as raízes e as sementes das plantas. E aí nós conseguimos separar elas nesses dois grupos, dentro do grupo das angiospermas. Para saber mais agora sobre essas plantas, a gente vai falar sobre a reprodução delas. As angiospermas, elas não dependem da água para se reproduzir. É um grande avanço na reprodução das plantas que a gente viu que já existia em gimnospermas. Agora, em angiospermas, elas são um pouco mais desenvolvidas e elas têm uma estrutura que vai realizar essa parte, que é a reprodução. Essa estrutura são as flores, que está ali na imagem um exemplo de uma flor. As flores das angiospermas, elas podem ter as duas partes, a feminina e a masculina, em uma única flor, ou a planta pode ter flores femininas e flores masculinas, que vão ter as estruturas para realizar a reprodução. E essas plantas que têm flores, elas vão ter em cada pontinho da flor um tipo de estrutura com uma função dentro desse processo reprodutivo. A gente vai ter uma aula só disso, que vai ser bem legal e você vai aprender todos os detalhes. Mas agora você já sabe que angiospermas são plantas que utilizam flores para se reproduzir. E aí, quando elas vão participar da reprodução, tem todo um processo cheio de etapas e a gente vai aprender essas etapas. A primeira é a polinização. E a polinização pode ser realizada com a ajuda de seres vivos, que a gente tem um exemplo aqui de um inseto. E a gente vai falar mais sobre isso. Essas plantas também, depois que tem a polinização, realizam a fecundação, que você já deve ter ouvido falar disso em outros momentos. E a gente vai entender como que acontece em angiospermas. Depois da fecundação tem o desenvolvimento dos frutos, e aí a dispersão das sementes e a germinação. Então são etapas que a angiosperma realiza para poder ter uma nova planta. E a gente vai ver cada uma delas agora. A polinização, geralmente, não sempre, mas geralmente, ela vai ter a ajuda de insetos, aves ou morcegos. Esses animais, eles vão ser atraídos pelas flores, ou então pelo cheiro da flor. E aí, dentro da flor, também tem um melzinho, que a gente pode chamar ele de néctar, que também vai atrair esses animais para poder ajudar na polinização. E aí, ali na foto, a gente tem uma mamangava. Você já viu esse bicho por aí na sua casa? Se você já viu, conta para o seu professor ou conta para mim depois lá nas redes sociais, me manda uma mensagem, conta para mim depois. Esse animal, ele é responsável por fazer a polinização de uma planta em específica, que é a planta, que é o pezinho de maracujá. A flor do maracujá é essa flor que está ali na imagem. Ela tem as estruturas reprodutoras do tamanho certo para a mamangava passar por ali. Quando ela passa, ela encosta e os grãozinhos de pólen da flor ficam grudados no corpo dela. E aí ela fica pulando de flor em flor, porque ela fica pegando o néctar da flor. E aí nisso ela leva o pólen de uma para outra, para outra, para outra, para outra, e vai fazendo a polinização. Então esses animais, eles auxiliam nesse processo de levar o pólen, que é parte da estrutura reprodutora da flor, para outras flores. E aí eles ajudam a fazer a polinização para gerar a fecundação depois. Então a gente vai ver, quando for falar de flores, vários tipos de polinizações diferentes. E aqui a gente tem um exemplo bem legal. Se você já viu isso, me conta depois. As flores polinizadas pelo vento são geralmente pequenas e pouco vistosas e sem néctar, como, por exemplo, a flor do capim e do trigo. Não é porque é angiosperma que vai ter uma flor colorida, gigante, bonita. A gente viu no início da aula a flor do chuchu e a flor do nabo bravo, que são flores bem pequenas, branquinhas, que passam despercebido muitas das vezes. Aqui na foto a gente tem a flor do capim.
Então ela também é uma flor que passa muitas vezes despercebida. Então quem vai fazer a polinização nesse caso é o vento e não um animal. Ela vai fazer com que o pólen se solte e o vento vai levar de uma flor para outra para poder realizar a polinização e depois a fecundação. Olha que legal! E agora a gente vai fazer uma atividade aqui. Pega teu caderno. Muitas angiospermas apresentam flores vistosas. Entretanto, outras são mais discretas, como as flores do milho. Para compensar a falta de atrativos, a flor do milho apresenta uma grande quantidade de pólen em anteras bem expostas, o que garante a polinização. Letra A, por insetos. Letra B, pela água. Letra C, por morcegos. Ou letra D, pelo vento. Me conta aí, faz no seu caderno, daqui a pouco eu volto para descobrir qual é a resposta dessa atividade.
Voltamos, estava muito fácil essa atividade porque eu tinha acabado de contar isso para vocês. A resposta certa aqui é a letra D, pelo vento. E depois a gente vai falar mais sobre processos de polinização. A fecundação vai depender da flor. A flor ela vai ter partes masculinas e femininas. A parte masculina, que está em amarelinho, ela vai produzir os grãos de pólen. Ali na flor você pode ver o desenho para poder comparar isso depois. A parte feminina vai estar em azul e ela vai produzir o ovário da planta. E aí a polinização vai acontecer quando o pólen encontrar o óvulo que está dentro do ovário. E aí ele vai desenvolver para gerar um embrião. Esse embrião que vai estar dentro da semente. E aí a semente vai se desenvolver dentro de um fruto. E aí os frutos, eles vão se desenvolver geralmente do ovário da flor. Mas tem casos que a gente vai ver depois que é outra parte da flor que se desenvolve. Dentro do processo de fecundação, a gente vai ter a parte da frutificação, que você pode ver aqui na imagem, ó. Aconteceu a polinização, aconteceu depois a fecundação e aí depois da fecundação houve a frutificação, que é a formação do fruto. E dentro do fruto a gente vai ter a semente. Quando a semente estiver pronta, o fruto vai amadurecer e ela vai ser dispersa. E daí vai poder germinar. E agora a gente vai fazer outra atividade. Na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento de qual parte? Letra A, do ovário. Letra B, do óvulo fecundado. Letra C, do zigoto. E letra D, da parede do epicarpo. Pensa aí, a gente já volta.
Estamos de volta, galera! E a resposta certa para essa atividade é muito simples. É a letra A. A maioria das plantas vai ter o desenvolvimento do fruto a partir do ovário. E a gente vai falar disso em uma aula específica. Então não se preocupe com todos esses detalhes, ok? A dispersão das sementes é outro fato que nós vamos comentar mais adiante. Mas hoje a gente vai só entender como que funciona. Vão ter animais que vão auxiliar no processo de dispersão dos frutos, como por exemplo as aves. Elas podem se alimentar do fruto e aí o processo digestivo no corpo delas não vai digerir a semente. Quando ela eliminar aquilo que ela comeu, ela vai eliminar a semente inteira. Essa semente vai cair no solo, com condições favoráveis, ela germina e dá origem a uma nova plantinha. Ou ainda, a gente pode ter plantas, como eu falei para vocês lá atrás, quando a gente falou de polinização, o vento ajudava na polinização. Ele também ajuda na dispersão da semente. Aqui na imagem a gente tem um dente de leão. Quando ele está com as sementes maduras, elas ficam nesse aspecto branquinho. E aí o vento acaba levando essas sementes para longe. E aí elas caem no solo e germinam. A germinação, então, é quando a semente cai no solo e tem condições favoráveis para que ela dê origem a uma nova planta. Essas condições favoráveis vão depender de umidade, de nutriente do solo, de quantidade de oxigênio no solo, todas as coisas que a planta vai necessitar. E a gente vai aprender tudo isso nas próximas aulas, ok? Agora vamos à última atividade de hoje. A dispersão da semente é um processo importante para a sobrevivência das espécies vegetais, uma vez que garante o quê? Letra A. Que a semente caia em um local propício para o seu desenvolvimento. Letra B. Que a semente seja depositada em um ambiente úmido. Letra C. Que novos indivíduos não sejam gerados próximos à planta-mãe, diminuindo assim a competição. E letra D. A formação do fruto que atrai outros dispersores. Então pensa, responde no seu caderno e eu já volto para descobrir a resposta.
Voltamos, galera, e a resposta certa para o processo de dispersão auxiliar nas plantas é a letra C. Ele vai ajudar a não permitir que a semente caia perto da mesma planta que gerou ela. E aí ela vai cair num lugar um pouco mais distante e vai poder se desenvolver mais, vai poder crescer e ficar num tamanho maior, ok? A gente vai falar mais disso nas próximas aulas. Mas agora a gente vai dar uma retomadinha aqui do que a gente já falou. Que as angiospermas, elas são plantas que vão ter flores, frutos e sementes. Essas plantas vão estar num grupo com a maior diversidade de plantas que a gente já viu até agora. As flores, elas vão ser as estruturas responsáveis pela reprodução e pela produção dos gametas das angiospermas. E a partir da flor é que vai estar gerando o fruto. E a função do fruto é proteger as sementes até que elas estejam maduras para poder então germinar e dar origem a uma nova planta. Eu sei que esse assunto dá muito pano para manga e que a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso ainda. Então, nas próximas aulas, a gente vai se encontrar para falar mais sobre esse assunto. Eu espero que você se cuide, que você mantenha uma rotina de estudos, uma rotina saudável, que você ajude a sua família em casa. E a gente vai se encontrar na próxima aula de ciências do 7º ano para falar de angiospermas. Até lá!